Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde nossos corações nesse momento com o falar do seu Espírito, amém? Vamos dar início em mais um estudo, continuando o último que nós fizemos da semana passada, e nesse instante nós vamos orar ao Senhor, para que Ele nos dê graça. Senhor, obrigado por este dia, Senhor, por este momento, Senhor, diante da Tua presença, e rogamos, Senhor, que Teu Espírito de graça e de revelação nos conduza para Ti, por misericórdia, no nome de Jesus, amém. Então nós vimos, no último estudo, nós falamos sobre a mentira de que não temos tempo para fazer tudo o que temos que fazer. Vimos que somos enganadas nessa mentira porque estabelecemos prioridades erradas para nós. Prioridades que não são as prioridades de Deus para nós. Então hoje nós vamos falar de uma outra mentira relacionada a essa que as mulheres da nossa geração acreditam de certo modo. Ela é o oposto da mentira de que não temos de fazer tudo o que devemos fazer. Então, essa mentira que nós vamos ver hoje é a mentira de que eu posso fazer tudo. Isso aqui é um desastre, Então, vamos ver a mentira de que eu posso fazer tudo. A mentira de que eu deveria ser capaz de ser uma esposa e uma mãe ideal. Manter a casa limpa e organizada. Ser ativa na escola dos filhos. Ser ativa na vida da igreja. Na comunidade onde vivo. E ainda trabalhar fora em um emprego de 8 horas e muitas outras coisas mais. Então, muitas vezes isso nos causa um orgulho. Nossa, eu faço tantas coisas. Nossa, eu tenho uma disposição, e eu dou conta de tantas coisas, mas pode saber que lá, em algum lugar, você está deixando a desejar aquilo que o Senhor prioriza para você, Então, a verdade é que nenhuma mulher pode realizar todos esses papéis de forma efetiva, mas cedo ou mais tarde, alguém ou algo sofrerá o dano, e a frustração será o único resultado de tentar dar conta das responsabilidades que Deus não pretendeu que tivéssemos. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre esse alguém ou esse algo que pode sofrer o dano de todas essas, de todo o crer nessa mentira. Primeiro que vai sofrer o dano, o casamento. A gente encontra mulheres cansadíssimas, Passa o dia todo numa correria e Isso não quer dizer que você não deva cumprir as suas tarefas necessárias. Porém, nós precisamos buscar do Senhor sabedoria para fazermos tudo dentro daquilo que Ele tem para nós. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, mostrando já, falando alguma coisa, o primeiro lugar que sofre o dano é o casamento. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que quando o marido encontra à noite na cama uma esposa cansada, isso é muito frustrante. Por quê? Porque se você tem um esposo, se o Senhor te deu um esposo, para você ter uma vida comum do lar com ele. Então você acaba se sobrecarregando de muitas outras coisas, até mesmo na vida da igreja, e deixando o seu marido de lado. Isso não agrada ao Senhor. Isso não agrada ao seu marido. Isso traz feridas profundas para o seu casamento. Então nós precisamos ter sabedoria, buscar sabedoria do Senhor para nos conduzir nessas questões. Então, isso é uma das áreas que pode
ser danificada por essa efetividade tão grande da mulher em muitas outras áreas. Tá? Os filhos podem sofrer esse dano, a ausência constante da mãe, né? Quando chega em casa está desgastada, já não tem mais paciência para lidar com aquela criança, para lidar com as necessidades e com as dificuldades daquela criança, e essa criança vai crescendo de uma forma desorientada e pode trazer sérias consequências no futuro. E assim tem muitas outras coisas, né? Considerando também aqui que esse cansaço, esse excesso de trabalho tira toda a sua possibilidade de ter uma vida com o Senhor, de ter uma vida de comunhão, uma vida de oração, uma vida de contato com a palavra do Senhor para que você cresça. Amém? Então os danos podem ser irreversíveis, não ter mais conserto. Tá? Então precisamos pesar bastante essas coisas, certo? E só vai ficar o quê? A frustração e a tristeza de um dia reconhecer que poderia ser diferente. Se tivesse ouvido falar do Senhor, se tivesse lidado com essa situação de maneira diferente, né, que poderia ser tudo diferente, tá? Então, liberdade, alegria e capacidade de dar frutos vem quando buscamos determinar as prioridades de Deus para cada época da nossa vida e nos empenhamos em cumprir essas prioridades, percebendo que Ele, Deus, proporcionou o tempo e a habilidade necessários para fazermos tudo o que nos chamou a fazer. Então, a gente pode analisar que a nossa vida tem épocas diferentes. E para todas as épocas diferentes, situações diferentes, o Senhor tem uma forma de nós cumprirmos a tarefa para essa determinada época. Então, citando aqui exemplo, né? Uma moça solteira, ela tem toda a liberdade de trabalhar fora, de fazer uma faculdade, não que a mulher casada não tenha, porém ela terá mais privações, certo? Então, a condição da solteira no momento é buscar o Senhor e tem liberdade para cumprir esses projetos. A moça solteira resolve se casar, então ela já vai adquirir aí outras áreas que ela precisa de dependência e de tempo para poder construir essas áreas da vida dela. Agora ela tem um marido, daqui a pouco vem os filhos, então tudo isso vai, né, mexer em tudo aquilo que antes, quando solteira, ela não precisava se preocupar. Então, quando ele diz aqui, ó, que o Senhor quer que busquemos determinar as prioridades dele para cada época das nossas vidas. Então, as prioridades de Deus dentro de um casamento para uma mulher é o quê? Buscar o Senhor, conhecer o Senhor, ter uma vida com Ele, né? Amar o seu marido, cuidar do seu marido, satisfazer o seu marido sexualmente, tá? Cuidar da casa, certo? Então essas são as prioridades para uma mulher casada, certo? Então é isso que nós precisamos buscar compreender do Senhor. Na época que nós estamos da nossa vida, qual é a prioridade do Senhor? Eu conheço mulheres que destruíram as suas famílias porque elas priorizaram cuidar da obra do Senhor e deixaram as suas famílias. Tá? Então isso trouxe assim catástrofe na família, destruidora, ok? E então o Senhor, quando nós ganhamos dele áreas diferentes, áreas mais complexas, áreas com mais coisas. Se buscamos Ele em primeiro lugar, Ele nos capacita nessas outras áreas. Se ouvimos o falar do Senhor, Ele nos capacita nessas outras áreas. Tá? Então, a verdade é que precisamos saber e sempre trazer à memória é que
há tempo em cada dia para fazer tudo o que Deus quer que eu faça. Quando o Senhor nos deu um dia de 24 horas. Então, se a gente fizer aí uma divisão, entendeu? Né? Ele sobra tempo para a gente dormir de 7 a 8 horas, certo? Então, ou seja, o Senhor não está nos enganando. Mas ele me deu um monte de coisa, mas só deu um dia de 24 horas, é muito pouco. Ele tinha que ter dado um dia maior. Se ele tivesse nos dado um tempo maior, a gente encheria de porcaria esse tempo maior também, se é o que fazemos nesse momento. Tá? Então, existem 5 prioridades de Deus para o homem. Primeiro, Deus. Segundo, casamento. Terceiro, filhos. Quarto, trabalho. Quinto, ministério. Mas às vezes nós colocamos a coisa em ordem inversa, né? Entendeu? Então, aí é que surgem todos os problemas que nós temos. Tá? Então, nós vamos ler alguns textos aqui na palavra agora que nos direciona nesses assuntos. Vamos ler primeiro Salmos 90, 10 e 12. Diz assim: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Tá? Então, ou seja, os dias da nossa vida aqui nessa terra passam muito rápido. Rapidinho a gente chega aqui, se o Senhor der graça, nesses 70 anos aqui. Mas no 12 diz assim, ó: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O que é esse coração sábio? Eu tenho sabedoria em todas as áreas, né, necessárias. Não. Esses corações sábios são corações que sabem contar esses dias na presença do Senhor. Como é contar esses dias? Remir o tempo, aproveitar o tempo que o Senhor nos dá para estarmos na presença dEle. Vivermos a nossa vida no casamento, no trabalho, na vida da igreja, né, na vida familiar, conforme o Senhor seja honrado em todas essas áreas. Levando sempre o desejo de crescer no Senhor, de ter uma vida com Ele, de conhecer a Ele. Levando sempre, onde estiver com as pessoas, com seus familiares, levando essas pessoas a conhecer esse Senhor. E é isso que é encontrar coração sábio. Saber que aquilo que a palavra diz, que nós viemos para essa terra nu, e nu dela nós vamos voltar, porque a gente não leva nada daqui. Então, todo o nosso propósito de investir nossa vida, né, as nossas energias só em coisas que vão ser para essa terra, entendeu? Vai ser inútil, não vai ter proveito nenhum na eternidade. E existe uma eternidade. Mas eu não creio, mas existe, certo? Então, todos nós vamos passar por isso. Todos nós, do jeito que nós viemos, nós vamos voltar. Tá? Então, não gaste a sua vida pensando em bens que você vai adquirir nessa terra. Não gaste a sua energia, você pode adquirir, desde que isso não seja prioridade da sua vida, certo? Também nós vamos ler aqui um texto de Mateus, ou melhor, um texto de Lucas 10, do verso 38 ao 42. Então ele diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir sozinha?
Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, Jesus está aqui dizendo que que Maria era preguiçosa, não queria ajudar a irmã? Não. Ele estava dizendo o seguinte: agora é o momento dela aproveitar. Não é todos os dias que Jesus estava na casa delas. Então, naquele momento, Jesus estava. Então, Maria, naquele momento, escolheu se sentar aos pés de Cristo e ouvir a palavra dele. E Marta escolheu fazer o serviço primeiro, certo? Então, o que acontece aqui? O que Jesus quer dizer? Olha, agora, nesse momento que eu estou aqui, senta, vamos ter uma comunhão, né? E Maria escolheu essa parte. Então, é o que nós precisamos aprender aqui com Maria. Nós temos, como eu disse, nós temos 24 horas no dia. Tiramos 8 para dormir, 7, 8 para dormir. E se a gente distribuir as outras que sobram, ainda vai sobrar muito tempo, né? Então, que o Senhor nos conduza, que o Senhor ganhe nossos corações nessa questão de que precisamos ganhar a vida de Cristo, porque o resto vai tudo se perder, vai tudo se queimar. A palavra diz que tudo vai se queimar, tudo será destruído. Então, que nós possamos preservar essa vida com o Senhor, esse desejo, uma vontade, buscar isso do Senhor para que possamos ter uma vida eterna com Ele depois. Amém? Até o próximo estudo. Que o Senhor abençoe cada um. Vamos orar? Senhor, nos ensina a priorizar a Ti. O Senhor é a nossa prioridade, porque sem Ti não somos nada. E sabemos, Senhor, que tudo que colocamos antes de Ti em nossas vidas serão coisas consumidas por esta vida aqui mesmo. Que nós possamos, Senhor, investir em nossa vida contigo. Nos trabalha, Senhor, nos conduza para considerarmos tudo que nós estudamos aqui, em nome de Jesus. Amém.